Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos resolver aqui juntos 5 exercícios da prova de certificação CEA. Essa prova aqui que te permite ser um especialista em investimentos. Trouxe exercícios basicamente voltados para essa área de cálculos para a gente utilizar bastante essa HP12C e rever conceitos, ok? Vamos começar então aqui pelo exercício de número 1. Uma aplicação financeira de 5.000 é feita sobre o regime dos juros compostos à taxa de 2% ao mês. Qual será o valor dos juros após 3 meses de aplicação? Bom, esse tipo de questão aqui é bem simples, né? A gente basicamente tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar os 5.000, que é o capital inicial que eu fiz a aplicação, e lembra, sempre que eu estou aplicando, quer dizer que ocorre o quê? Uma saída de recursos. Ó, estou gastando dinheiro, está saindo do meu bolso. Então, por isso eu tenho que apertar o CHS, porque daí eu digo para a calculadora que isso é uma saída de recurso, beleza? Feito isso, apertei o CHS, eu aperto o PV de valor presente, né, Present Value, para dizer que esse foi o valor que eu apliquei. Taxa de juros 2% ao mês, eu posso colocar 2i. E aí, qual será o valor dos juros após 3 meses de aplicação? Coloco então 3N, que é o meu período. E aí depois eu aperto o FV. Tranquilo, cheguei no valor de 5.306,04, aí basta eu tirar o meu capital inicial, né? Eu vou diminuir aqui os 5.306,04. Então, resposta correta aqui, letra D. Esse é o valor dos juros. Bem tranquila. Essa daqui ela é uma questão um pouco mais complexa. Ela vai envolver desvio padrão. Vamos lá. Uma carteira é composta por 60% de ações do Banco X, que está rentabilizando 10% ao ano, e possui 2,09 de desvio padrão, e 40% de ações do Banco Y, que está rentabilizando 25% ao ano, e possui 8,80% de desvio padrão. Quando eu falo que possui desvio padrão, estou falando do risco de mercado. O desvio padrão ele é a principal medida de risco de mercado, ou seja, da oscilação dos preços. Sabendo que a correlação dos ativos é de 0,58, calcule o risco dessa carteira. Correlação é a relação que um ativo tem com o outro. Como que a gente vai fazer para calcular isso daqui? Nós vamos utilizar basicamente uma fórmula. Deixa eu colocar ela aqui no quadro para vocês. Questão de número 2 agora então. Uma carteira é composta por 60% de ações do Banco X, que está rentabilizando 10% ao ano e possui 2,09 de desvio padrão, e 40% de ações do Banco Y, que está rentabilizando 25% ao ano, e possui 8,8 de desvio padrão. Sabendo que a correlação dos ativos é de 0,58, calcule o risco dessa carteira. Quando a gente fala de cálculo de risco de uma carteira, ou seja, do desvio padrão de uma carteira, nós devemos utilizar essa fórmula. Eu já deixei ela aí no quadro. Na prova, a prova ela vai te dar a fórmula, se você tiver que usar ela. Tem uma página lá com várias fórmulas que a prova vai te dar. Então pode ficar tranquilo, não precisa decorar a fórmula, mas você precisa saber usá-la, tá? Isso daí é importantíssimo com certeza. Esse exercício é um pouco mais complexo. Como que a gente vai ter que efetuar o cálculo? Vamos jogar todos esses valores aqui dentro. Esse W ele representa o peso em porcentagem de cada ação na carteira. Então nós já temos aqui que essa carteira é composta 60% pelas ações do Banco A e 40% do Banco Y. 40% do Banco X, 60% do Banco X e 40% do Banco Y. Esse daqui, esse símbolo aqui, ele representa justamente o desvio padrão, então nós vamos usar esse para o Banco X e esse para o Banco Y. E a correlação, esse outro símbolo aqui, ele representa a correlação, nós vamos utilizar esse 0,58. Essa rentabilidade aqui, na verdade, a questão me deu somente para me enganar, tá? Então não vou usar isso e não vou usar isso daqui também. Beleza, vamos começar colocando a fórmula. Depois eu coloco a raiz, tá? Vou começar fazendo aqui sem a raiz. Deixa eu abrir um colchete, colocar o primeiro parênteses aqui. A primeira ação aqui, o peso da carteira X é 60%. Quando eu falo 60%, eu estou querendo me referir ao quê? 60 dividido por 100. Isso é 60%, então 0,6. Aí eu vou colocar aqui 0,6 elevado ao quadrado, né? Aqui está o quadrado, vezes. Aí vamos colocar agora aqui o desvio padrão da carteira X. Aqui está a letra A, porque seria carteira A, mas aqui a gente está falando que é uma carteira X, tá? Por isso que eu estou falando do X aqui.
Desvio padrão da carteira X, 2,09%, mesma coisa, 2,09%, então divide por 100. Isso daqui vai dar 0,0209. Se você tiver dificuldade para ver a quantidade de zeros, pega a calculadora e coloca 2,09, Enter. 100, divide. E aí você chega no valor bonitinho, tá? Para não ter erro em quantidade zero. Porque se você errar uma casa decimal aqui, vai errar a questão. Então, 0,02090. 0,02090 elevado ao quadrado, que tem aqui na fórmula também. E aí vou fechar esse colchete aqui, beleza. Aí agora eu vou começar essa segunda parte aqui da fórmula, tá? Abrir um outro colchete, colocar um parênteses. Peso da carteira B, da ação carteira Y nesse caso, 40%, então 0,4 elevado ao quadrado, vezes o desvio padrão aqui da carteira Y, 8,80, então 0,0880 elevado ao quadrado. Ah, estou com dúvida na casa decimal. De novo, mesma coisa, 8,8, que é o desvio padrão, Enter, 100, divide. 0,088. Ok. E aí fecho aqui também esse parênteses, já fiz essa parte, aí mais duas vezes. Aí o peso de A vezes o peso de B, então o peso de A 60%, 0,6, vezes o peso de B 0,4, vezes a correlação P de A e B, né, a correlação de A e B, 0,58, vezes o desvio padrão de cada um. Então 0,029, opa, fechei aqui o parênteses, vezes 0,088. Ok, colocamos tudo aí da fórmula. Vamos começar a resolver então isso daqui. 0,6, Enter 2yx, para dizer que está elevado. Ok, 0,36, Enter, vamos deixar esse número guardado. 0,02090, Enter 2 eleva também. E agora multiplica os dois, aperta o X aqui. Então vai dar 0,000157. Deixa aqui, 0,000157. Ok, tá guardadinho aí. Mas agora vamos fazer essa segunda parte aqui. Vamos pagar 0,40, Enter 2 eleva. Deixa guardado, Enter 0,0880, Enter 2 eleva também. E agora multiplica esses dois números. 0,001239. 0,00, dois zeros, né? 1239. Ok, esse mais esse. Deixa guardado aí, mais duas vezes aquele valor ali. Vamos multiplicar o valor lá de dentro. 0,6, Enter, 0,4 vezes 0,58 vezes 0,0209 vezes 0,088 vezes, e aí duas vezes agora, duas vezes. 0,000512. É muito zero, né? Tá louco. Então, 0,000512. E se tiver qualquer quantidade aqui de decimal errado, erra a questão, tá? Então, agora vamos somar tudo isso aqui, vamos ver se a gente chega no resultado. 0,000157, Enter, 0,001239 mais 0,000512 mais. Feito isso, eu vou ter que fazer o que agora? Tirar a raiz, né? Eu não tinha colocado a raiz aqui na fórmula. Eu aperto G e aperto aqui, ó, raiz de x. Feito isso, cheguei nesse valor, 0,043681. Ok, como eu tinha tirado de percentual para números, né? Eu havia dividido tudo por 100, agora eu faço o quê? Multiplico isso por 100. Aí eu chego no valor aqui, se eu colocar duas casas decimais, vou colocar 3 aqui. 4,36, o mais aproximado aqui, ó, é justamente esse valor. Então, resposta correta, letra A. Esse seria o risco da carteira. Então, você vê que é uma questão bem mais complexa. Primeiro, pela quantidade de zeros. Chato pra caramba. Se você errar um desse aqui, a resposta dá errada, pode ter certeza. Tá? Se você colocar aqui duas só casas decimais, dá errado. Colocar qualquer coisinha ali, dá errado. Então, tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão. E é o tipo de questão que toma tempo seu na prova. Então, você tem que fazer se você souber fazer. Se você tiver 100% de certeza que você sabe. Para não ficar perdendo tempo só nessa questão.
3, então, haverá diversificação do risco ao aplicar 50% nas ações do Bradesco e 50% nas ações do Itaú, se eles têm uma correlação de mais 0,9. Correlação positiva significa o quê? Que enquanto um ativo sobe, o outro sobe também. Não sobe na mesma proporção, não é uma correlação perfeitamente positiva, que seria a correlação de mais um. Só que é quase. E são ações do mesmo setor. Quando a gente compra ativos de uma ação do mesmo setor, nós não estamos fazendo diversificação. Diversificação é quando a gente tem correlação negativa, quer dizer que enquanto um ativo oscila dessa forma, o outro está oscilando de que forma? Está oscilando do sentido contrário. Aí você está diversificando. Ok? Então, esse caso aqui claramente não há diversificação. Então, A está errada, está dizendo que há, né? Sim, pois qualquer correlação abaixo de mais um há diversificação. Falso. Não, pois os dois são do mesmo segmento. Ok. O que faz sentido para a diversificação? Falso, né? Isso daqui deixou errado essa questão. Não, para diversificar teria que ter a correlação de menos 1. Essa questão aqui, e aí a D, não, para diversificar teria que ter correlação 0. Essa aqui é falsa também, a letra D, tá? Por quê? Porque correlação 0 não tem como eu saber. Simplesmente você não sabe se um ativo sobe e o outro vai cair. Não existe relação para você analisar. A C é a correta. Só que para diversificar, não necessariamente tem que ser uma correlação 100% negativa, menos 1. Se você achar ativos no mercado de menos 0,9, menos 0,8, você está diversificando sim. Não tão perfeitamente quanto menos 1, mas você está. Mas a gente considera que a letra C é a correta, ok? Uma pessoa, agora sobre tabela saque, né? Uma pessoa financiou 90% de um imóvel no valor de 230 mil em 12 anos. O pagamento será em prestações decrescentes mensais e o sistema de amortização é o saque. Sabendo que a taxa de juros cobrada é de 0,4% ao mês, temos que o valor da prestação número 14 é. Então, ele está querendo saber o valor da prestação de número 14. Aí você vê essa questão e fala, meu Deus, como eu começo? Vamos lá. Esse tipo de questão a gente tem que fazer assim, ó. Primeira coisa, sistema de amortização constante. Então, a gente já sabe que a amortização tem um valor constante. Como que é formado a parcela? Parcela, ela é sempre igual à amortização. Então, amortização mais juros. Quer dizer que esse valor aqui, ele vai ser sempre o mesmo. Ele vai ser constante. Isso daqui é como uma parcela é formada. A gente financiou quantos por cento desse imóvel? 90%. O imóvel é 230 mil, mas eu não financiei tudo isso. Então, o que eu tenho que fazer? Pega os 230 mil aqui, enter 90%. Eu financiei quantos? 207 mil. Esse é o primeiro passo. Se eu financiei 207 mil em 12 anos, o que eu vou ter que fazer agora? São 12 anos. 12 anos, cada ano tem 12 meses. Como eu pago uma prestação mensal, eu vou ter que fazer isso, ó. 12 de 12 anos, enter, vezes 12, porque são 12 meses em cada um dos anos, e multiplicar. Eu cheguei no valor de 144. O que isso significa? Quer dizer que eu tenho no total 144 prestações para eu pagar esse valor de 207 mil reais que eu financiei. 144 prestações. E aí eu vou dividir esse valor, que eu já deixei na calculadora inserido aqui de 207 mil, vou dividir por 144. Por quê? Porque daí eu chego no valor da amortização, 1.437,50. 1.437,50. Esse valor é o da amortização. Você simplesmente vai dividir o valor que você deve, o valor financiado, pela quantidade de prestações, você chega no valor da amortização. Claro que essa não é sua parcela, isso é somente a parte da amortização. Perfeito, é aqui que a gente vai ter que fazer agora, né? Por enquanto, eu não quero saber a parcela, porque o exercício ele me pediu o quê? Ele pediu a prestação, ou seja, a parcela de número 14. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse valor que eu amortizei e vou multiplicar por 13. Por que eu vou multiplicar por 13? Porque eu já paguei 13 parcelas e ele quer saber a parcela de número 14. Então, vamos abater o saldo devedor. Por que eu estou abatendo esse valor do saldo devedor? Porque juros
incide somente sobre o saldo devedor. Então, como eu já paguei 13 prestações, eu tenho que tirar do valor do principal, senão eu vou ter um juros maior. E não é isso, que aí a gente vai chegar no resultado errado. Então, 13 vezes, eu estou multiplicando aqui o valor da amortização vezes a quantidade de prestações que eu paguei. Significa que eu já amortizei tudo isso daqui. 18.687,50. E aí, o que eu faço? Aperto agora o CHS e aí eu coloco mais, né? Porque daí eu já estou abatendo daqueles 207 mil que era o meu saldo devedor inicial. Então, meu saldo devedor após eu pagar 13 prestações é 188. A taxa de juros é 0,4% ao mês. Então, o que eu faço? 0,4%, porque juros incide sobre o saldo devedor. Então, meus juros na parcela de número 14 é de R$ 753,25. 753,25. Agora, simplesmente, eu faço o quê? Faço essa soma aqui. Então, Enter 1.437,50 mais 2.190,75. 2.190,75. Essa é a minha parcela de número 14. Esse é o valor. Então, resposta correta, letra B, maior que 2.185 e menor que 2.195. Pessoal, na prova da Ambima, a gente sabe que ela só vai da letra A até a letra D, tá? Eu que trouxe uma letra extra aqui, então vamos lá para o próximo agora. O comercial varejista, Entrepa Limitada, obteve um empréstimo em uma instituição financeira no montante de 600 mil, a ser pago em 5 prestações trimestrais, consecutivas e postecipadas. A taxa de juros composta neste empréstimo é de 1% ao mês e as prestações seguirão o sistema SAC. Considerando essas informações, qual é o valor aproximadamente da quinta prestação a ser paga? Bem parecido com esse que a gente acabou de fazer, né? Até bom para a gente treinar mais. Vamos pagar tudo aqui então. Obtive um empréstimo de 600 mil, então 600 mil reais foi meu empréstimo, Enter. E eu vou pagar ele em 5 prestações trimestrais. A taxa de juros nesse período é de 1% ao mês. Ok, aí a gente vai ter que fazer uma equivalência de taxa aqui. Porque a taxa de juros está ao mês e a prestação está ao trimestre. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que utilizar aquela fórmula 1 mais a taxa elevado à taxa que eu quero sobre a taxa que eu tenho. Qual que é a taxa que eu quero? Eu quero a taxa ao trimestre. Então, 3 meses, um trimestre, 3 meses. Vamos colocar aqui o número 3. E a taxa que eu tenho é de quantos? 1% ao mês. Mês, um mês. Então, deixa aqui o número 1. 1 mais, qual que é a minha taxa? 1%. 1% é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Então, vai dar 0,01 elevado a 3 dividido por 1. Vamos fazer isso aqui na calculadora. Vamos tirar esses 600 mil aqui e vamos fazer esse cálculo. 1,01, já fiz a soma aqui, Enter, 3, Enter, aí 1 divide, e agora eu coloco aqui y elevado a x, para dizer que esse valor é um expoente. Então, cheguei nesse valor de 1,030. Vamos tirar esse número 1 que eu acrescentei e vamos multiplicar isso daqui por 100, porque daí eu vou ter minha taxa ao trimestre. 3,03 é minha taxa ao trimestre. Então, taxa ao trimestre. 3,03% ao trimestre. Perfeito. Agora, feito isso, né? A gente vai pagar em 5 prestações, a gente tem que fazer o quê? Pega os 600 mil, Enter, divide ele por 5. Dividindo ele por 5, eu já vou saber o valor da minha amortização trimestral. Ou seja, cada vez que eu estiver pagando uma parcela, eu vou amortizar 120 mil. Só que, como eu falei, a prestação ela é formada de amortização mais juros. Aqui a gente está falando que a gente já pagou 4 parcelas. Ó, o exercício ele está querendo saber a quinta prestação. Qual que é o valor da quinta prestação? Então o que eu vou fazer? Pega esse valor, multiplica por 4. CHS mais, né? Porque eu não tinha deixado inserido 600 mil. Então vamos colocar aqui o Enter, 600 mil mais. Eu sei que o meu saldo devedor depois de eu pagar 4 prestações é de 120 mil. E os juros incidem sobre o saldo devedor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3,03, que é o meu juros aqui ao trimestre, por cento, vou colocar ali. Esse é o valor
dos juros, 3.636. E qual que é o valor da minha amortização? 120 mil. É simplesmente eu pegar e dividir aquele valor de 600 por 5. Então, isso daqui, mais os 120 mil, 123.636. Então, essa daqui é a resposta correta, letra C. Então, a gente finaliza por aqui. Pessoal, foram 5 exercícios para ajudar na certificação da CE, para fixar conceitos. Se você gostou, se te ajudou, deixa um gostei aí. Isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho também. E, claro, compartilha com quem precisa. Beleza, pessoal? Aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau!